Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês as 3 formas de utilizar opções nos seus investimentos. Elas podem ser usadas para alavancagem, geração de renda, proteção de carteira. Eu vou explicar cada uma dessas operações com exemplos, mas se você não sabe nada de opção, está chegando agora, você está no vídeo certo, porque eu vou fazer essa explicação desde o mais básico, do zero mesmo, até cada uma dessas operações. E depois eu vou mostrar o meu ranking, qual delas é que eu mais utilizo. Para começar, eu vou explicar o que é uma opção. É um contrato derivativo que permite fixar o preço de compra ou venda de um ativo em uma data futura. Então, os ativos são as ações, as commodities, as moedas, e a gente pode negociar as opções desses ativos. A gente pode negociar uma opção de Petrobras, uma opção de milho, uma opção de dólar, e o valor dessa opção, o preço dela, vai mudar conforme o preço desse ativo também muda. Por isso que as opções são chamadas de derivativos. No nosso caso, a gente vai estudar as opções de ações, mas os conceitos eles servem para todo tipo de opção. 3 conceitos básicos que você sempre vai ouvir sobre as opções são o prêmio, o strike e o vencimento. O prêmio ele é o preço da opção, é aquilo que você vai pagar por ela se quiser comprar e é o que vai receber se quiser vender essa opção. O strike ele é o preço que a gente deseja fixar a compra ou a venda de um ativo. Então, se eu tenho uma ação que custa R$ 26,00, eu posso negociar uma opção no strike de 26. Mas eu também posso escolher outros strikes. Posso escolher um strike 34, um strike 18. Cada um deles tem uma característica diferente. E quando eu estiver falando das estratégias, eu vou especificar cada uma dessas características para você ver melhor a relação risco-retorno de cada um deles. O vencimento é o prazo limite para você negociar uma opção. Então, diferente das ações que você pode comprar elas e passar anos e anos segurando essa ação, as opções não, elas têm um prazo de validade que é esse vencimento. Você vai escolher ele na hora que for montar a sua estratégia. Pode escolher um vencimento para daqui a um mês, para daqui a 3 meses, para daqui a um ano. E isso vai depender muito de estratégia para estratégia. Eu vou falar melhor isso quando eu estiver abordando elas. Mas o importante é você entender que quando chega nesse dia do vencimento, só pode acontecer 2 coisas. Ou essa opção vai virar pó, que é uma expressão que a gente usa para se referir quando essa opção perde completamente o seu valor, ou então você vai exercer o seu direito de comprar ou vender a ação nesse preço de strike. Aqui nessa imagem a gente tem uma visão geral dos tipos de opções e dos tipos de operações com opções. A gente tem a opção de compra, que é conhecida como call, e a opção de venda, que é conhecida como put. E apesar de ter somente 2 tipos de opções, a gente tem 4 tipos de operações que dá para a gente fazer com elas. A gente pode comprar uma call, a gente pode vender uma call, a gente pode comprar uma put ou pode vender uma put. Cada uma dessas operações tem uma função específica. A compra de call ela é utilizada quando a gente deseja lucrar de forma exponencial com a alta da ação. Então eu compro uma call por 50 centavos, e aí, quando essa ação ela faz um movimento de alta mais forte, essa call se valoriza bastante. Eu posso vender ela depois por R$ 2,50, por R$ 3,00. Então, eu tive uma multiplicação maior do meu capital do que se eu tivesse apenas comprado nas ações. Da mesma forma que você pode comprar uma call hoje e vender ela mais cara no futuro, você pode fazer o inverso, que é vender logo a call sem ter comprado ela antes, para depois comprar ela mais barata no futuro. Isso é o que a gente chama de operar vendido. E por que isso é feito nas opções? Porque a opção ela tem uma característica que ela perde valor com a passagem dos dias. Se não acontece esse movimento de alta forte, essa call ela vai perdendo um pouquinho todo dia. E aí quando chega no vencimento, ela vira pó ou então ela está com um valor muito baixo. E aí quem vendeu essa call pode recomprar ela e fazer a sua renda. Quem faz esse tipo de operação é aquele investidor que já tem ação, porque quando você vende uma call, você fica com a obrigação de entregar o papel caso esse comprador da call queira exercer no futuro. Então, quando você já tem um ativo e vende a call dele, você tem muito mais segurança e você vai conseguir gerar essa renda recorrente. O terceiro caso é a compra da put, ela é muito semelhante à compra da call, só que ao invés de você lucrar de forma exponencial com a alta, você vai lucrar de forma exponencial com a queda, porque a put ela se valoriza quando o preço da ação cai. A venda de put também é usada para gerar renda da mesma forma que a venda da call. Na hora que você faz uma venda, você já recebe o prêmio e esse prêmio é a sua renda, só que diferente da venda da call, onde em caso de exercício você tem que vender as ações, o exercício da put você vai ter que comprar a ação. Por isso que eu coloquei aqui que você deve fazer essa operação quando deseja gerar renda e ter ação, porque em último caso, você vai ser exercido nessa put e vai ter que comprar as ações em um determinado preço de strike. É possível fazer diversas combinações dessas operações.
Eu posso comprar uma call e uma put ao mesmo tempo, eu posso vender uma put e com o dinheiro comprar uma call. Isso eu vou abordar nas estratégias mais avançadas. Agora eu vou focar nas estratégias mais simples para você entender aqueles objetivos principais que eu falei no início dessa aula, de proteger a carteira, de gerar renda recorrente e de ter um retorno maior investindo um capital mais baixo. Nesse exemplo eu vou mostrar uma operação de proteção de carteira com opções. Na parte de cima aqui da imagem eu coloquei um investidor que comprou apenas as ações, ele comprou 1.000 ações por R$10, investiu um total de 10.000. Quando o preço da ação caiu 30%, foi para R$7, ele perdeu R$3.000 nessa posição dele de ações. Nessa parte de baixo da imagem eu coloquei uma segunda situação na qual esse investidor comprou as ações e as puts dessas ações antes da queda. Então ele comprou 1.000 puts no strike 10, o strike mais próximo do preço da ação, e pagou 30 centavos em cada uma dessas opções. Então o investimento total foi de R$10.300, 10.000 das ações e R$300 das puts. Quando chega no vencimento e o preço da ação está em R$7, ele tem o direito de vender as ações dele por 10. Então vai estar todo mundo vendendo as ações por 7, que é o preço dela atual, mas ele, por ter comprado a put, vai conseguir vender essa ação por R$10 e vai ter aí de volta 10.000. E aí o que acontece? Ele vai ter um prejuízo ainda de R$300, mas esse prejuízo foi o custo da proteção dele, foi o custo do seguro, o valor que ele pagou nas puts. Esse prejuízo é muito menor do que aquele prejuízo que ele teria se não tivesse feito nenhum tipo de proteção. Nesse segundo exemplo, eu vou mostrar uma operação com opções para gerar renda. Eu vou fazer uma comparação com o investimento em imóvel para aluguel, só para você ter uma noção de quanto é que a gente pode ganhar investindo um capital semelhante nas opções. Mas você pode fazer essa operação também com capital pequeno. Então o imóvel aqui ele tem um valor de R$300.000 e esse investidor ele tem uma renda mensal de 0,5%, que dá cerca de R$1.500 por mês. Para gerar essa renda eu vou vender a put, nesse caso eu vou vender 12.000 no strike 25 por 50 centavos cada uma. O meu investimento vai ser de R$300.000 também, porque o meu risco máximo nessa operação é comprar 12.000 ações por R$25, que é esse preço de strike. Então eu já tenho que deixar esses 300.000 na corretora como garantia para realizar essa venda de put com segurança. Ao fazer a venda de 12.000 puts por 50 centavos, eu vou receber no dia útil seguinte os R$6.000, que dá cerca de 2% de renda sobre o meu capital investido. Não é sempre que vai ser 2%, pode ser menos ou pode ser mais, vai depender muito das circunstâncias de mercado. Para finalizar, a gente tem um exemplo de operação com opções para ter um retorno alto com baixo investimento. Aqui nessa parte de cima eu coloquei um investidor que comprou apenas as ações, ele comprou 1.000 ações por R$30 cada uma, teve um investimento total de 30.000, quando o preço foi para 33, subiu 10%, ele teve um lucro de R$3.000. Já uma outra pessoa que não queria investir 30.000 decidiu apenas comprar as calls dessas ações. Então ele comprou 1.000 calls no strike 30 e pagou R$1 em cada uma delas. O investimento total foi de R$1.000 e quando o preço da ação ele subiu para 33, essas calls se valorizaram e elas estão valendo agora R$3,40. Então ele vai lá e vende essas calls, não precisa ir para o vencimento e fazer o exercício, ele pode simplesmente vender essas calls e receber R$3.400. Como ele investiu 1.000 e agora ele está recebendo 3.400, o lucro dele foi de 2.400, o que dá cerca de 240% de retorno. E nessa imagem está exatamente o meu ranking, é o que eu mais utilizo aí, que é primeiro a alavancagem. Eu utilizo a alavancagem justamente para substituir uma ação ou ficar com uma posição maior do que eu teria se eu tivesse comprado no papel. Então, por exemplo, se eu quero ficar comprado em 20% numa ação, ao invés de pegar 20% do meu patrimônio e alocar naquela ação, eu posso comprar uma trava de alta ou uma call mais longa e fazendo isso eu consigo ter um ganho maior, sendo que eu tenho um risco limitado, porque a alavancagem de opção ela é uma alavancagem melhor do que a dos outros mercados, né? Do que a termo, do que futuro, porque você consegue travar o seu risco no prêmio que você paga. Eu utilizo muito isso para ficar com uma posição maior sem acrescentar tanto risco. Em segundo lugar, eu utilizo a geração de renda. Por que eu não utilizo em primeiro, né? Eu sei que a maioria de vocês aí que estão aqui no YouTube, que seguem pessoas que falam de opção, vocês gostam muito da geração de renda, mas a geração de renda ela tem uma armadilha também, que se você ficar fazendo ela sempre, vai chegar um momento que você vai ter um grande prejuízo. Isso acontece porque a renda em opção
ela não é para ser feita mês a mês, ela é para ser feita em momentos pontuais, que você tem uma volatilidade grande, que o prêmio está maior das opções. Então você faz essa operação, você recebe um prêmio muito alto por isso. Se você ficar fazendo sempre, vai chegar um momento que a volatilidade está baixa e que você vai perder uma grande oportunidade de valorização, ou até mesmo vai ter um grande risco. Você vai vender uma put e o mercado vai desabar. E aí pode ser que o mercado passe 3, 4 anos caindo, como foi aí nos últimos anos, e aquele prêmio que você pensava que era muito lá no início, ele é pequeno comparado à destruição de capital que você teve. Então eu faço a geração de renda de forma pontual e muitas vezes para financiar a minha alavancagem. Então se eu estou comprado ali numa trave de alta, eu faço uma venda de put para fazer isso. Quando não tem espaço para fazer a venda de put, porque eu não estou recebendo muito prêmio, eu simplesmente faço a alavancagem. Então, o segredo é você saber combinar essas operações e utilizar da melhor forma possível. Em terceiro lugar, eu utilizo a proteção de carteira justamente quando eu não consigo alavancar diretamente ali nas opções. Então, por exemplo, eu quero montar uma posição de 30% ou 40% no ativo. Eu sei que tem um risco maior de ficar posicionado assim, então eu compro esse ativo, pode ser um ETF, lá o BOVA11, o SMAL11, e aí eu compro uma put dele, uma put mais longa, e eu consigo ter uma proteção junto com aquela aquisição. Então, apesar de estar com uma grande exposição naquele ativo, eu tenho ali um seguro para um risco de cauda que pode acontecer. Mas a minha ordem aqui de relevância é alavancagem, geração de renda e proteção de carteira. Me fala aqui nos comentários qual é o seu ranking, qual é dessas estratégias que você mais utiliza. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like. Qualquer dúvida pode perguntar que eu vou te responder, tá bom? Um abraço, até mais!